Existe um tipo de silêncio que não significa ausência. Ele não nasce quando o sentimento termina, mas justamente quando alguma coisa dentro de você percebe que continuar insistindo seria abandonar a si mesmo. E talvez seja exatamente esse silêncio que esteja acontecendo agora. Você parou de explicar, diminuiu as mensagens, deixou de procurar respostas e começou, ainda que lentamente, a recolher toda aquela energia que antes estava direcionada para alguém. Mas existe uma pergunta inquietante. O que acontece do outro lado quando uma pessoa que estava acostumada à sua presença emocional percebe que já não consegue mais alcançá-la da mesma maneira? Pela perspectiva da psicologia de Carl Jung, quando uma dinâmica profunda é interrompida, conteúdos inconscientes antes encobertos podem emergir com força. Aquilo que parecia controlado começa a incomodar. Aquilo que parecia esquecido volta à consciência. E a pessoa que imaginava conhecer perfeitamente o lugar que ocupava em sua vida pode descobrir, tarde demais, que o seu silêncio mudou completamente as regras emocionais entre vocês. O mais surpreendente é que o silêncio pode revelar coisas que centenas de conversas jamais conseguiriam mostrar. Enquanto você estava disponível, explicando seus sentimentos, tentando compreender comportamentos confusos e procurando manter a conexão viva, a outra pessoa podia não perceber a verdadeira dimensão daquilo que recebia de você. Sua presença havia se tornado previsível, e tudo aquilo que se torna previsível corre o risco de ser tratado como garantido. Mas quando essa presença recua, surge um espaço vazio, e é justamente nesse espaço que determinadas emoções podem finalmente ser percebidas. Jung compreendia que o inconsciente frequentemente se manifesta por meio daquilo que evitamos reconhecer conscientemente. Por isso, quando você deixa de ocupar constantemente o campo emocional de alguém, essa pessoa pode começar a confrontar perguntas que antes conseguia evitar. Por que sua ausência incomoda tanto? Por que certas lembranças aparecem justamente agora? Por que existe uma necessidade crescente de saber onde você está, como está e, principalmente, se ainda sente alguma coisa? Talvez o seu silêncio não esteja afastando essa pessoa. Talvez esteja obrigando-a a finalmente enxergar aquilo que sua presença escondia. E aqui existe uma diferença fundamental que você precisa compreender antes de continuar. Silêncio não é manipulação. Não estamos falando sobre desaparecer para provocar ansiedade, criar ciúmes ou obrigar alguém a correr atrás de você. Estamos falando daquele silêncio que nasce quando uma pessoa para de negociar sua própria dignidade em troca de migalhas emocionais. Jung chamou de individuação o processo pelo qual alguém começa a integrar partes profundas de si e deixa de viver apenas para corresponder às expectativas externas. Quando você começa esse movimento, sua energia muda porque sua atenção deixa de perguntar constantemente o que essa pessoa sente por mim e começa a perguntar por que eu estava me abandonando para manter essa ligação. Essa transformação pode alterar completamente uma relação. Quem estava acostumado a encontrar você sempre disponível percebe que algo saiu do lugar. E essa mudança pode desencadear uma reação inesperada, porque agora a outra pessoa precisa enfrentar uma possibilidade que talvez nunca tivesse considerado seriamente. Você pode realmente seguir em frente sem esperar por ela. É nesse ponto que algo psicologicamente poderoso pode acontecer. Quando alguém percebe que perdeu o controle sobre uma dinâmica que considerava garantida, sentimentos reprimidos podem atravessar as defesas construídas pela mente. A saudade pode surgir onde antes existia orgulho. A curiosidade pode substituir a indiferença aparente. Memórias aparentemente pequenas podem adquirir um peso emocional inesperado.
E aquilo que havia sido projetado sobre você começa a retornar para quem projetou. Na linguagem junguiana, a projeção acontece quando colocamos no outro conteúdos que pertencem ao nosso próprio mundo interior. Talvez essa pessoa tenha enxergado em você segurança, acolhimento, desejo, compreensão ou até uma parte dela mesma que ainda não conseguiu desenvolver. Enquanto você estava perto, era fácil acreditar que tudo isso simplesmente existiria para sempre. Quando você se cala e recolhe sua energia, porém, a projeção perde seu ponto de apoio. Então, começa o confronto com a sombra, com aquilo que foi negado, adiado ou escondido. E é justamente nesse confronto que alguém pode tomar uma atitude que você jamais imaginaria receber. Por isso, não saia deste vídeo acreditando que já sabe qual será essa atitude, porque o ponto mais importante não é prever uma mensagem, uma declaração ou uma aproximação. Existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que o silêncio verdadeiro pode mudar a percepção emocional de uma pessoa, como a ausência desperta conteúdos inconscientes, por que certas conexões parecem ficar ainda mais intensas quando você para de persegui-las e, principalmente, como diferenciar um vínculo genuíno de uma projeção criada pela necessidade de ser amado. Porque talvez a grande surpresa dessa história não seja simplesmente descobrir o que essa pessoa fará quando sentir que pode perder você. Talvez seja perceber quem você está se tornando enquanto permanece em silêncio. E quando essa transformação começa de verdade, uma pergunta inevitável aparece. Será que essa pessoa está prestes a atravessar a própria sombra para chegar até você? Ou será que o seu silêncio finalmente está preparando você para enxergar algo que o seu coração ainda não teve coragem de aceitar? E antes de continuarmos, se alguma coisa que você ouviu até aqui parece tocar exatamente em algo que está acontecendo na sua vida, deixe o seu like neste vídeo. Não faça isso apenas para apoiar o canal, mas como uma forma de mostrar que você quer continuar recebendo reflexões como esta sobre os mistérios da mente, dos sentimentos e das conexões humanas através da psicologia de Carl Jung. E permaneça comigo até o final, porque o que você vai compreender a seguir pode mudar completamente a maneira como você interpreta o silêncio entre você e essa pessoa. Quando o seu silêncio quebra um padrão invisível, existe um momento quase imperceptível em qualquer vínculo emocional no qual uma pessoa começa a acreditar que conhece exatamente o lugar que ocupa na vida da outra. Ela sabe que você responderá, imagina que você continuará tentando, pressupõe que seu carinho permanecerá disponível e pouco a pouco deixa de sentir a possibilidade real da sua ausência. Não necessariamente porque não exista sentimento, mas porque a mente humana possui uma tendência curiosa. Aquilo que permanece constantemente acessível pode deixar de provocar consciência. É justamente aqui que o silêncio começa a produzir uma ruptura psicológica. Quando você deixa de perseguir respostas, de explicar o que sente e de preencher todos os espaços vazios, uma dinâmica antiga é interrompida. Na perspectiva junguiana, mudanças externas podem ativar conteúdos internos que permaneciam escondidos. De repente, a pessoa não encontra mais a mesma versão de você esperando no mesmo lugar. E essa ausência cria uma pergunta que pode parecer pequena no início, mas que cresce silenciosamente dentro dela. O que mudou? Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Durante muito tempo, era você quem iniciava conversas, tentava compreender afastamentos, procurava interpretar mensagens frias e encontrava justificativas para atitudes que machucavam. Você acreditava que amar significava insistir até ser compreendido.
Entretanto, quanto mais você tentava preservar o vínculo sozinho, mais a relação podia se organizar ao redor de uma certeza perigosa. Independentemente do que acontecesse, você continuaria ali. Então, alguma coisa dentro de você começou a cansar. Não necessariamente do sentimento, mas do peso de carregá-lo sem reciprocidade suficiente. Seu silêncio nasceu desse esgotamento. E quando você parou, aconteceu algo importante. Você retirou da relação aquilo que sustentava seu antigo funcionamento. A outra pessoa pode até demonstrar indiferença inicialmente, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Muitas transformações psicológicas começam longe dos olhos, justamente onde ninguém consegue observar, no confronto silencioso entre aquilo que alguém dizia sentir e aquilo que começa a sentir quando percebe que pode perder uma presença que considerava garantida. É aqui que a ideia junguiana da sombra se torna essencial. A sombra representa aspectos da personalidade que não reconhecemos facilmente em nós mesmos, especialmente emoções, desejos e vulnerabilidades incompatíveis com a imagem que tentamos preservar. Imagine alguém que passou muito tempo dizendo para si mesmo que não precisava de você, que estava perfeitamente bem ou que poderia seguir adiante quando quisesse. Enquanto você continuava disponível, essa narrativa permanecia relativamente segura, porque nunca precisava ser realmente testada. Seu silêncio, porém, introduz uma possibilidade desconfortável. Talvez você não esteja mais esperando. E quando essa possibilidade surge, sentimentos antes escondidos podem ganhar espaço. O orgulho começa a disputar território com a saudade. A certeza encontra a dúvida. A aparente tranquilidade pode ser atravessada por lembranças inesperadas. Isso não significa que toda pessoa silenciosamente apaixonada voltará, nem que toda distância seja sinal de amor. Significa algo mais importante. A ausência pode retirar as distrações que impediam alguém de confrontar aquilo que realmente existe dentro de si. Por isso, talvez o efeito mais profundo do seu silêncio não aconteça quando essa pessoa olha para o celular esperando uma mensagem. Ele pode acontecer em momentos muito mais comuns, quando escuta uma música e alguma lembrança aparece, quando vive algo que teria contado para você, quando encontra alguém e percebe que determinada sensação não se repete, quando chega ao final de um dia e percebe que não sabe mais exatamente o que está acontecendo na sua vida. São pequenas interrupções da rotina emocional que podem transformar a ausência em consciência. Jung observava profundamente a maneira como conteúdos inconscientes emergem através de símbolos, sonhos, fantasias e associações aparentemente espontâneas. Aquilo que alguém tenta afastar racionalmente pode continuar retornando por outros caminhos. E quanto mais essa pessoa tenta convencer a si mesma de que seu silêncio não significa nada, mais certas perguntas podem insistir. Por que estou pensando nisso novamente? Por que essa ausência está me incomodando? E se ela realmente tiver decidido não voltar? Mas existe algo ainda mais importante acontecendo, e talvez você não esteja percebendo porque está olhando demais para o que essa pessoa pode fazer. Enquanto ela começa a confrontar a sua ausência, você começa a confrontar a si mesmo. E esse é o ponto no qual o silêncio deixa de ser apenas distância e começa a se transformar em autoconhecimento. Você percebe quantas vezes confundiu amor com espera, esperança com tolerância ilimitada e conexão profunda com necessidade de confirmação. Essa percepção pode doer porque obriga você a olhar para lugares internos que antes eram escondidos pela preocupação constante com o outro. Mas Jung compreendia que não existe verdadeira transformação sem encontro com aquilo que evitamos em nós mesmos. Seu silêncio, portanto, está criando dois espelhos, um diante da outra pessoa e outro diante de você. E antes de descobrirmos o que pode acontecer quando alguém começa a sentir medo real de perder você,
precisamos compreender qual desses dois espelhos produzirá a transformação mais profunda. A ausência começa a revelar o que a presença escondia. Quando uma conexão possui forte carga emocional, nossa percepção do outro raramente é completamente objetiva. Nós não enxergamos apenas quem aquela pessoa realmente é. Enxergamos também expectativas, desejos, memórias, feridas e imagens inconscientes projetadas sobre ela. Esse fenômeno ocupa um lugar importante no pensamento de Jung, a projeção. Talvez essa pessoa tenha associado você a uma sensação que ela não conseguia produzir sozinha. Talvez sua presença significasse acolhimento, admiração, estabilidade, desejo, ou simplesmente a experiência rara de ser compreendida sem precisar explicar tudo. Enquanto você estava próximo, ela podia acreditar que essas sensações pertenciam naturalmente à relação e que continuariam disponíveis. Mas quando você se afasta, algo muda. A pessoa descobre que não sente falta apenas das conversas ou da atenção. Pode sentir falta de quem ela parecia ser quando estava diante de você. E essa descoberta é muito mais perturbadora do que simplesmente sentir saudade. É por isso que determinadas ausências parecem aumentar de tamanho com o passar do tempo. No começo, existe resistência. A pessoa ocupa a mente, procura distrações, racionaliza o afastamento e talvez até tente demonstrar que nada mudou. Entretanto, o inconsciente não precisa obedecer à história que contamos conscientemente. Uma memória aparece sem convite. Um sonho resgata uma cena antiga. Uma comparação surge durante uma nova conversa. Um lugar aparentemente comum ganha significado. Não existe magia nisso. Existe associação emocional. Jung entendia que aquilo que permanece inconsciente continua influenciando nossa experiência até ser reconhecido. Por isso, quanto mais alguém tenta simplesmente empurrar determinados sentimentos para longe, mais eles podem encontrar maneiras indiretas de retornar. O silêncio cria espaço para esse retorno porque elimina o estímulo constante da presença. Agora, sem você fornecendo respostas, a pessoa precisa produzir as próprias respostas. E talvez seja justamente isso que ela vinha evitando. Nesse estágio, uma contradição começa a aparecer. A pessoa pode querer saber de você e, ao mesmo tempo, resistir à ideia de procurar. Pode sentir saudade e, ainda assim, manter distância. Pode abrir uma conversa antiga, lembrar de algo específico e fechar tudo segundos depois. Não porque exista necessariamente um plano oculto, mas porque emoções humanas frequentemente entram em conflito com mecanismos de defesa. Aproximar-se significa admitir que sua ausência teve impacto. Permanecer distante significa correr o risco de descobrir que você está realmente seguindo em frente. É uma tensão desconfortável. E quando o ego tenta preservar determinada imagem de controle, reconhecer vulnerabilidade pode parecer ameaçador. Nesse momento, a questão deixa de ser apenas será que ainda existe sentimento? E passa a ser outra. Essa pessoa consegue reconhecer o próprio sentimento sem fugir dele? Porque sentir é apenas uma parte da história. Ter maturidade para transformar sentimento em atitude é algo completamente diferente. E aqui existe uma verdade que pode proteger você de uma interpretação perigosa. Não transforme cada coincidência em confirmação de que essa pessoa está voltando. Não interprete visualizações, curtidas, indiretas ou pequenos movimentos como provas absolutas de uma conexão destinada a se realizar. Jung tratava a vida psíquica com profundidade justamente porque sabia que nossa necessidade emocional pode distorcer aquilo que percebemos. Quando desejamos intensamente uma resposta, podemos começar a enxergá-la em qualquer lugar. Por isso, o verdadeiro trabalho psicológico exige discernimento.
Se alguém sente sua falta, isso pode ser significativo, mas somente ações consistentes revelam capacidade de construir alguma coisa real. Seu silêncio não existe para fazer alguém sofrer. Ele existe para permitir que você observe sem interferir. Quem realmente deseja atravessar a distância precisará demonstrar isso não através de sinais obscuros, mas através de presença, responsabilidade e coragem emocional. E é justamente quando você para de procurar sinais que algo inesperado acontece. Você começa a enxergar fatos. Essa mudança parece simples, mas representa uma transformação profunda. Você deixa de perguntar por que a pessoa viu determinada publicação e começa a observar como ela realmente trata você. Deixa de analisar frases ambíguas e passa a considerar comportamentos repetidos. Deixa de construir histórias para preencher silêncios e começa a aceitar aquilo que está diante dos seus olhos. Esse movimento aproxima você da individuação porque devolve sua atenção para o próprio centro. Entretanto, quando essa mudança se torna perceptível, a outra pessoa também pode notar que perdeu acesso à versão antiga de você. E então, surge uma tensão ainda maior. Não é mais apenas a sua ausência que incomoda, é a possibilidade de que, mesmo se ela retornar, talvez encontre alguém completamente diferente esperando do outro lado. Quando a outra pessoa percebe que você mudou, existe uma diferença enorme entre alguém acreditar que você está temporariamente distante e perceber que alguma coisa realmente mudou dentro de você. No primeiro caso, existe expectativa de retorno ao padrão antigo. A pessoa imagina que basta esperar e, em algum momento, você voltará a procurar, perguntar ou tentar reconstruir a proximidade. No segundo caso, essa segurança desaparece. Sua energia já não transmite espera. Você continua vivendo. Recupera interesses abandonados, direciona a atenção para outras partes da própria existência e deixa de organizar seus dias ao redor da resposta de alguém. Essa transformação não precisa ser anunciada. Na verdade, quando é genuína, dificilmente precisa de anúncio. E justamente por isso pode causar impacto. A pessoa percebe que não está diante de uma estratégia criada para provocar reação. Está diante de alguém que começou a recuperar o próprio eixo. Para uma dinâmica construída sobre sua disponibilidade constante, poucas coisas são tão desestabilizadoras quanto perceber que você finalmente aprendeu a permanecer inteiro sem depender da presença de quem antes determinava seu estado emocional. Esse processo se aproxima daquilo que Jung descrevia como individuação, um movimento de integração no qual deixamos de viver exclusivamente a partir das expectativas, projeções e papéis impostos pelas relações e começamos a desenvolver uma relação mais consciente com aquilo que somos. Isso não significa tornar-se frio, significa amar sem desaparecer dentro do outro. Significa desejar alguém sem transformar esse desejo em prisão. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que perder essa pessoa significaria perder uma parte de si. Agora começa a descobrir que aquela parte nunca pertenceu verdadeiramente a ela. Sua capacidade de amar era sua. Sua sensibilidade era sua. Sua intensidade era sua. Tudo aquilo que você imaginava ter recebido exclusivamente através daquela relação também revelava alguma coisa existente dentro de você. Quando compreende isso, você para de implorar para que alguém devolva aquilo que nunca conseguiu realmente tirar de você. E essa mudança pode ser percebida mesmo à distância. Para a outra pessoa, essa transformação pode funcionar como um espelho desconfortável. Antes, ela conhecia uma versão de você que reagia de maneiras previsíveis. Talvez bastasse se afastar para que você se aproximasse. Bastasse esfriar para que você perguntasse o que havia acontecido.
Bastasse oferecer uma pequena demonstração de carinho para que todas as dúvidas fossem temporariamente esquecidas. Quando esse mecanismo deixa de funcionar, a dinâmica perde sua estrutura conhecida. A pessoa pode tentar pequenos movimentos para descobrir se ainda possui o mesmo acesso emocional. Uma mensagem aparentemente casual, uma reação inesperada, uma pergunta simples ou algum assunto que desperte memórias compartilhadas. Mas o significado verdadeiro não está no movimento inicial. Está no que acontece depois dele. Uma aproximação madura sustenta a conversa, assume responsabilidade e demonstra intenção. Uma aproximação movida apenas pelo desconforto da perda frequentemente desaparece assim que recebe novamente a confirmação de que ainda possui acesso a você. Essa diferença é decisiva, porque nem toda volta representa transformação. Algumas pessoas retornam porque mudaram, outras retornam apenas porque sentiram falta daquilo que recebiam. E se você não compreender essa distinção, pode interpretar qualquer reaparecimento como prova de amor profundo. Jung nos oferece uma lente mais exigente. Observe aquilo que a relação desperta em sua sombra. Se o retorno faz você abandonar imediatamente seus limites, esquecer tudo o que aprendeu e voltar ao medo constante de perder alguém, talvez o antigo padrão esteja apenas tentando se reconstruir. Mas se você consegue permanecer consciente, ouvir sem se abandonar e observar ações antes de entregar novamente sua confiança, então alguma coisa realmente mudou. A transformação não será medida pela intensidade da mensagem recebida, mas pela capacidade de ambos sustentarem uma relação mais consciente depois dela. Porque grandes declarações impressionam por alguns minutos. Padrões consistentes revelam quem alguém realmente está disposto a ser. É exatamente nesse ponto que aquilo que parecia impossível pode começar a acontecer. Quando a outra pessoa percebe que pequenas aproximações já não restauram automaticamente o antigo lugar que ocupava em sua vida, ela encontra uma escolha. Pode recuar e procurar novamente a segurança do orgulho, ou pode atravessar o desconforto e tornar-se mais clara. É aí que atitudes inesperadas podem surgir. Uma conversa que antes era evitada, um reconhecimento de erros, uma tentativa mais direta de reconstrução ou uma demonstração de vulnerabilidade que você jamais havia testemunhado. Nada disso é garantido, porque psicologia não é profecia. Mas existe algo que você pode observar. Quando uma pessoa realmente confronta a possibilidade da perda, sua resposta revela muito sobre sua maturidade emocional. E talvez o comportamento mais chocante não seja simplesmente ela procurar você. Talvez seja finalmente dizer aquilo que o medo, o orgulho ou a própria sombra impediram que fosse dito enquanto você ainda estava disponível. O momento em que a sombra exige uma escolha. Imagine o conflito interno de alguém que passou muito tempo evitando admitir a importância de uma conexão. De um lado, existe o desejo de manter controle, preservar orgulho e continuar agindo como se nada pudesse atingir profundamente suas defesas. Do outro, existe uma ausência que começa a adquirir peso emocional. Quanto mais esses lados entram em conflito, mais difícil se torna permanecer exatamente no mesmo lugar. Jung compreendia a psique como uma realidade dinâmica, atravessada por opostos que buscam alguma forma de integração. Quando rejeitamos um lado de nós mesmos por tempo demais, ele não simplesmente desaparece. Pode retornar através de comportamentos contraditórios, sonhos, impulsos, irritação ou sentimentos difíceis de explicar. Por isso, alguém pode parecer ainda mais distante justamente quando começa a perceber alguma coisa que não deseja admitir. Isso não deve ser romantizado nem usado como desculpa para comportamentos ruins,
mas ajuda a compreender por que algumas pessoas precisam enfrentar uma verdadeira batalha interior antes de reconhecer aquilo que sentem. A sombra pode conter justamente a vulnerabilidade que alguém passou anos tentando esconder. Talvez essa pessoa tenha aprendido que demonstrar necessidade significa fraqueza. Talvez experiências anteriores tenham transformado proximidade em ameaça. Talvez admitir que sente sua falta signifique confrontar decisões das quais não se orgulha. Quando você permanecia tentando reconstruir tudo, ela conseguia evitar parte desse confronto porque sua iniciativa diminuía o risco emocional dela. Agora o cenário mudou. Se deseja recuperar proximidade, terá que se expor. Terá que aceitar a possibilidade de ouvir algo que não deseja. Terá que reconhecer que você possui liberdade para dizer não. E essa percepção é poderosa porque transforma a relação. Você deixa de ser alguém esperando para ser escolhido e passa a ser alguém capaz de escolher também. Essa igualdade pode assustar quem estava acostumado a controlar a distância, mas também pode abrir espaço para algo que antes não existia, um encontro entre duas pessoas responsáveis pelas próprias escolhas. Talvez seja nesse estágio que você receba uma mensagem diferente, perceba uma tentativa de conversa ou testemunhe uma atitude que não combina com o comportamento anterior dessa pessoa. Mas existe um cuidado essencial. Não entregue imediatamente um significado definitivo ao primeiro gesto. Permita que o tempo revele a intenção. Quem procura apenas para aliviar a própria ansiedade, frequentemente oferece intensidade rápida e consistência curta. Quem realmente reconheceu algo importante tende a demonstrar disposição para conversar sobre aquilo que aconteceu, ouvir sua experiência e construir novas atitudes. Observe se existe responsabilidade ou apenas nostalgia. Observe se existem perguntas sobre você ou somente declarações sobre o que a pessoa está sentindo. Observe se há espaço para seus limites, porque uma pessoa pode sentir profundamente sua ausência e ainda assim não estar preparada para amar de maneira saudável. Sentimento e capacidade relacional não são sinônimos, e compreender essa diferença pode impedir que você transforme saudade em destino. Existe outra possibilidade que precisa ser considerada porque torna essa jornada muito mais verdadeira. Talvez essa pessoa não atravesse a própria sombra. Talvez escolha permanecer distante. Talvez o silêncio revele que aquilo que você esperava não possuía a profundidade necessária para se transformar em relação. E embora essa possibilidade possa parecer dolorosa, ela não representa fracasso. Pelo contrário, significa que seu silêncio trouxe informação. Você deixou de gastar energia tentando convencer alguém a enxergar seu valor e permitiu que a realidade falasse. Jung acreditava que amadurecer psicologicamente exige abandonar determinadas ilusões às quais o ego se apega. Algumas dessas ilusões são bonitas justamente porque prometem que, se amarmos suficientemente, conseguiremos transformar o outro. Mas amor não substitui consciência. Você pode inspirar alguém, tocar profundamente alguém e ainda assim não possuir poder para realizar o trabalho interior que pertence exclusivamente a essa pessoa. Por isso, o verdadeiro suspense desta história não deveria ser apenas "ela vai voltar". Existe uma pergunta muito mais poderosa. Se ela voltar, quem encontrará? Encontrará a mesma pessoa que aceita qualquer coisa pelo medo de perder? Encontrará alguém pronto para interpretar o mínimo esforço como prova de transformação? Ou encontrará uma pessoa que atravessou o próprio silêncio e descobriu que também possui escolha? Essa é a mudança que altera tudo, porque quando você recupera o próprio centro, uma aproximação deixa de ser salvação e passa a ser possibilidade. Você consegue avaliar, consegue sentir sem se entregar cegamente.
Consegue ouvir sem transformar palavras em promessas. E justamente quando chega a esse ponto, algo paradoxal acontece. Você finalmente está preparado tanto para receber uma aproximação verdadeira, quanto para continuar caminhando se ela nunca acontecer. E talvez seja exatamente essa liberdade que transforme completamente aquilo que vem depois. O que pode ser mais chocante do que uma volta? Depois de atravessar toda essa distância, talvez você ainda esteja esperando descobrir qual seria o grande gesto anunciado no começo desta jornada. Uma mensagem inesperada? Uma declaração? Um pedido para conversar? Uma tentativa de reconstruir aquilo que parecia perdido? Tudo isso pode acontecer em determinadas histórias, mas nenhuma dessas possibilidades deveria ser apresentada como promessa. A psicologia de Jung nos conduz para uma revelação mais profunda. Frequentemente procuramos no comportamento do outro uma resposta para algo que precisa ser descoberto dentro de nós. Enquanto você pergunta o que essa pessoa fará por causa do seu silêncio, talvez seu inconsciente esteja colocando outra questão diante de você. Por que a decisão dela ainda parece possuir tanto poder sobre aquilo que você sente a respeito de si mesmo? Essa pergunta incomoda porque desloca o centro da narrativa. De repente, você não está mais esperando o próximo capítulo ser escrito por outra pessoa. Está percebendo que também segura a caneta. E talvez seja justamente quando você chega a essa compreensão que uma aproximação inesperada se torna possível sem destruir novamente seu equilíbrio. Se essa pessoa aparecer, você já não precisa responder, movido pelo pânico de perdê-la. Pode observar, pode escutar, pode perguntar aquilo que antes tinha medo de perguntar. Pode perceber se existe mudança verdadeira ou apenas emoção momentânea. E se houver reconhecimento sincero, responsabilidade e disposição para construir algo diferente, então o silêncio terá cumprido uma função que nenhuma discussão conseguiu cumprir: interromper um padrão para que outra forma de encontro pudesse surgir. Mas perceba a diferença fundamental. Você não ficou em silêncio para produzir essa reação. Você ficou em silêncio porque precisava parar de se abandonar. A possível reação da outra pessoa é consequência da realidade dela, não o objetivo da sua transformação. Essa distinção separa dignidade de manipulação e crescimento de jogo emocional. Se houver algo realmente chocante vindo dessa pessoa, talvez seja justamente a quebra de um comportamento que parecia impossível mudar. Alguém orgulhoso pode finalmente admitir vulnerabilidade. Alguém que evitava conversas pode desejar esclarecer aquilo que deixou aberto. Alguém que acreditava ter tempo ilimitado pode perceber que oportunidades emocionais também possuem limites. Porém, nenhuma dessas mudanças possui valor se permanecer apenas no campo das palavras. O encontro com a sombra exige consequência. Reconhecer um erro sem mudar o comportamento é apenas consciência incompleta. Dizer que sente falta sem aprender a cuidar da relação apenas recria o mesmo ciclo com uma embalagem diferente. Por isso, se algo acontecer, não permita que a surpresa desligue seu discernimento. O que importa não é apenas aquilo que a pessoa fará para chegar novamente até você, mas aquilo que estará preparada para fazer depois que chegar. E existe uma ironia profunda nisso tudo. No começo, talvez você tenha entrado nesta história querendo descobrir como seu silêncio afetaria alguém. Agora pode perceber que a transformação mais importante estava acontecendo em você. O silêncio revelou sua dependência de respostas, suas projeções, seus medos e talvez até partes da sua sombra que você preferia atribuir exclusivamente ao comportamento do outro. Isso é desconfortável, mas também libertador. Porque aquilo que você reconhece pode começar a ser integrado. Você já não precisa fugir de sua capacidade de amar, nem precisa transformá-la em perseguição.
pode continuar sensível sem ser indefeso. Pode sentir saudade sem retornar automaticamente ao lugar que machucou você. Pode desejar reconciliação, sem transformar essa possibilidade em condição para ser feliz. Esse equilíbrio é difícil porque exige sustentar sentimentos contraditórios, sem permitir que nenhum deles controle completamente suas escolhas. Agora chegamos ao ponto mais delicado desta jornada. Talvez seu silêncio realmente esteja despertando algo profundo nessa pessoa. Talvez ela esteja começando a reconhecer sentimentos que antes não conseguia nomear. Talvez uma atitude inesperada esteja mais próxima do que você imagina. Ou talvez o maior acontecimento já tenha começado silenciosamente. Você está deixando de precisar que alguém volte para provar que aquilo que viveu teve valor. E essa mudança altera completamente o significado de qualquer próximo passo. Se essa pessoa atravessar a distância, você poderá encontrá-la sem abandonar a si mesmo. Se ela permanecer onde está, você poderá continuar caminhando sem transformar a ausência em condenação. Porque existe um momento na vida em que o verdadeiro sinal de transformação não é conseguir aquilo que desejávamos, mas perceber que já não precisamos nos destruir para tentar consegui-lo. E é exatamente nesse ponto que esta história está agora. Talvez, depois de tudo o que você ouviu, ainda exista uma parte sua tentando adivinhar qual será o próximo movimento dessa pessoa. Talvez você imagine uma mensagem inesperada, uma declaração corajosa ou uma atitude capaz de romper definitivamente a distância entre vocês. Mas a psicologia de Carl Jung nos conduz para uma verdade mais profunda. Nem sempre o acontecimento mais chocante é aquilo que o outro decide fazer. Às vezes, o que transforma toda a história é o instante em que você percebe que já não depende dessa decisão para continuar vivendo. Seu silêncio não foi vazio. Ele foi o espaço no qual sua consciência começou a recuperar aquilo que havia entregado sem perceber. Sua paz, sua direção e o direito de não permanecer em relações que exigem o sacrifício constante da sua dignidade. E quando alguém recupera o próprio centro, até mesmo o amor muda de significado, porque deixa de ser uma tentativa desesperada de ser escolhido e passa a ser um encontro possível entre duas pessoas inteiras. Se essa pessoa realmente estiver enfrentando a própria sombra, ela não retornará apenas com saudade. Ela precisará retornar com consciência. Precisará reconhecer o impacto das próprias escolhas, abandonar antigos mecanismos de defesa e compreender que não encontrará mais a mesma versão de você esperando indefinidamente. O seu silêncio criou uma fronteira invisível. De um lado está tudo aquilo que vocês viveram. Do outro está aquilo que somente poderá existir se houver verdade, responsabilidade e transformação. Palavras bonitas podem atravessar alguns metros dessa distância, mas apenas atitudes consistentes conseguem chegar até o fim. Por isso, não se deixe impressionar apenas pela intensidade de um gesto. Observe a permanência. Observe se existe coragem para reparar, humildade para ouvir e maturidade para construir. Porque quem teme apenas perder sua presença pode voltar por impulso, mas quem compreendeu seu valor encontrará uma maneira diferente de permanecer. E se essa pessoa não vier, isso também revelará algo que você precisava saber. O silêncio não serve apenas para despertar o outro. Ele também desmonta ilusões que mantinham você preso a possibilidades sem forma. Algumas conexões entram em nossa vida para permanecer, enquanto outras chegam para revelar feridas, padrões e partes desconhecidas de nós mesmos. Jung compreendia que todo encontro profundo pode carregar uma função transformadora, mesmo quando não termina da maneira que o ego desejava.
Talvez essa pessoa tenha surgido para mostrar a intensidade do seu amor, mas também para ensinar que amar não significa aceitar ausência, confusão ou insegurança sem limites. Talvez o vínculo não tenha fracassado. Talvez ele tenha cumprido o papel de empurrar você em direção a si mesmo. E quando você entende isso, a história deixa de ser apenas sobre quem ficou ou quem partiu. Ela passa a ser sobre quem você se tornou depois de atravessar aquilo que pensou que não conseguiria suportar. Então, guarde esta mensagem. Nunca use o silêncio para controlar alguém. Mas também nunca tenha medo de silenciar quando falar significa abandonar a própria verdade. Há momentos em que a alma precisa parar de gritar para finalmente conseguir se escutar. E talvez seja nesse espaço, entre aquilo que você desejava receber e aquilo que começou a oferecer a si mesmo, que a verdadeira mudança esteja acontecendo. Se essa pessoa atravessar a distância, que encontre você consciente, não carente, aberto, mas não indefeso, capaz de amar, mas incapaz de voltar a se perder. E se ela não atravessar, que você não interprete isso como falta de valor, porque nem todas as pessoas que reconhecem uma luz possuem coragem para caminhar em direção a ela. A pergunta que permanecerá depois deste vídeo não é apenas o que essa pessoa fará por causa do meu silêncio, mas sim quem eu decidi me tornar enquanto ela ainda não fazia nada. Se esta reflexão tocou uma parte da sua história que quase ninguém conhece, deixe o seu like como um símbolo de que você está escolhendo se ouvir antes de voltar a se abandonar. Escreva nos comentários: eu recupero minha própria voz, para marcar esse momento e permitir que outras pessoas percebam que não estão sozinhas nessa travessia. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda confunde amor com espera interminável e se inscreva no canal para continuar aprofundando os mistérios dos vínculos, da sombra e do inconsciente através da psicologia de Carl Jung. Porque algumas mensagens terminam quando o vídeo acaba, mas outras continuam trabalhando silenciosamente dentro de nós. E talvez, quando você fechar esta tela, compreenda finalmente que o gesto mais chocante dessa história não será alguém voltar para você. Será você nunca mais precisar se abandonar para que alguém decida ficar.